Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe de Deus, eu consagro ao seu coração imaculado essa catequese. Passa à frente, para que pela intercessão tudo concorra para a honra e glória do nome de Jesus. E que essa catequese nos ensine a amar ainda mais o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, então hoje nós vamos fazer a nossa catequese sobre o sacramento do matrimônio. Estamos encerrando nosso ciclo de 7 sacramentos. Falamos sobre o batismo, falamos sobre a Eucaristia, falamos sobre o crisma, falamos sobre a confissão, falamos sobre a unção dos enfermos, a ordem e agora o último sacramento, que é o matrimônio. Esse sacramento, o sacramento do matrimônio, é um sacramento que vem sido muito combatido há centenas de anos, desde a Revolução Protestante. Logo depois da Revolução Protestante, os protestantes começaram a combater o matrimônio, dizendo que o matrimônio não era sacramento. A igreja já caminhava há 1.600 anos, e há 1.600 anos a igreja dizia que o matrimônio não é um sacramento. E os protestantes começaram a dizer que o matrimônio não é um sacramento. Por quê? Qual é o interesse de dizer que o matrimônio não é um sacramento? Se o matrimônio não é um sacramento, ele é apenas uma instituição humana. Se ele é uma instituição apenas meramente humana, nada me impede de eu vender um carro e comprar outro carro. Se é uma instituição meramente humana, eu não posso me separar e casar com outra mulher. Você entendeu? Então começou essa ideia de que o matrimônio não era um sacramento. E a igreja reafirmou que o matrimônio é um sacramento. Jesus elevou o matrimônio a um sacramento. O argumento protestante era esse: o matrimônio não é sacramento porque o matrimônio é anterior a Jesus. Jesus fundou os 7 sacramentos. Como Jesus poderia ter fundado o matrimônio se antes de Jesus nascer, a palavra já diz no Evangelho de Lucas, que a Santíssima Virgem estava compromissada em matrimônio com José. Se antes de Jesus nascer, homens e mulheres se davam em casamento. Se desde a época de Moisés já falava de casamento, já estipulava leis relacionadas ao casamento, como a gente vai ler aqui, Mateus 19, versículo 6, que cita uma lei de Moisés relacionada ao matrimônio. Se em Gênesis, Deus já fala que o homem deve se unir, deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. Então, na verdade, o matrimônio ele já existia de maneira natural e humana. Sempre existiu de maneira natural e humana. Biologicamente, o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Biologicamente, fisicamente, psicologicamente, sociologicamente e antropologicamente. Mas Jesus eleva, exatamente em Mateus 19, versículo 6, Jesus eleva o matrimônio a uma ordem sagrada, uma ordem de sacramento. O que é o sacramento? A gente falou sobre os 7 sacramentos. Vale sempre a pena lembrar a definição de sacramento. Sacramento é uma ação eficaz da graça de Deus num tempo e na história, independente da fé dos agentes. Se os requisitos do sacramento são cumpridos, a graça vai atuar de maneira eficaz num tempo e na história, de uma maneira visível e de uma maneira invisível. Como assim? Exemplo: Sacramento do Santíssimo Sacramento do altar, a Eucaristia. De maneira visível, o que você vê? Você vê o padre tomando pão, em suas mãos erguendo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois o padre tomando o cálice com vinho, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice da nova aliança, derramado em meu sangue, fazei isso em memória de mim, e erguendo o cálice. Isso nós vemos, isso nós ouvimos, é a parte visível do sacramento. Qual é a parte invisível do sacramento? É a transubstanciação. Quando o pão deixa de ser pão, se torna o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Quando o vinho deixa de ser vinho, se torna corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Quando Jesus se torna
presente, transubstanciado nas espécies, na aparência, sob o véu do sacramento, que vai dizer São Tomás de Aquino. Então não é mais pão, não é mais vinho, é Jesus verdadeiramente presente na Eucaristia. Todo sacramento acontece isso. Então, de maneira visível, a ação do sacerdote, as espécies do pão e do vinho, de maneira invisível, a transubstanciação. Batismo, de maneira visível, a água que é derramada na cabeça da pessoa que vai ser batizada e as palavras do ministro dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é visível. E o invisível, a efusão do Espírito Santo, a adoção como filho de Deus, a graça santificante na alma daquela pessoa que foi batizada. Então todo o sacramento opera de maneira visível e de maneira invisível. O matrimônio é a mesma forma. No matrimônio a gente vê a união do homem e da mulher. Né? A gente vê lá a noiva vestida de branco, o cara que resolve se vestir bem por uma vez na vida, pelo menos, né? Porque o homem só se veste bem no casamento, depois nunca mais, né? Depois nunca mais. Então o homem se veste bem uma vez na vida, a mulher se veste de branco. Tem o enlace matrimonial, as promessas matrimoniais, né? O pode beijar a noiva, que todo mundo espera. Isso é o que a gente vê, visível. Ele vai para casa e começa a morar junto com a mulher. Isso a gente vê. Depois vão vir os filhos. Isso a gente vê. Isso são as coisas visíveis do sacramento. Só que existe algo sobrenatural no matrimônio. Algo sobrenatural, quisto, desejado, sonhado por Deus. O maior plano de Deus para a humanidade. E esse sobrenatural do matrimônio, que é a geração de filhos para Deus. E para isso, para a geração de novos cristãos, para a perpetuação da espécie humana e da Igreja Católica, Apostólica Romana, Deus derrama uma graça espiritual no matrimônio. Ontem, tive uma experiência da graça do matrimônio, do sacramento, da paternidade no meu trabalho. Estava conversando com um sargento que trabalha comigo, né? E eu falei para ele assim, qual que é a maior riqueza humana que você pode ter? Não uma riqueza espiritual. Aí ele falou assim, Jesus. Eu falei, não, Jesus é espiritual. Riqueza humana, propriamente humana, não espiritual. Qual a riqueza humana maior que você pode ter? Aí ele ficou pensando e tal. Eu falei assim, a sabedoria e o conhecimento, né? E a gente estava jogando xadrez e eu estava falando para ele sobre aplicar a sabedoria do xadrez na vida, né? Eu falei para ele da sabedoria e do conhecimento e dei um presente para ele. Eu falei assim, ainda que você perca todos os bens que você tem, que você seja expatriado, que você perca tudo, se você tiver o conhecimento e a sabedoria humana, conhecimento, você retoma tudo de novo. As pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento, menos aquilo que você aprendeu. E aí eu dei um presente para ele e ele começou a chorar. Porque o cara, quase 50 anos chorando, né? E ele falou assim, o senhor falou uma coisa para mim, tenente, que o meu pai me falou quando eu era criança. E o senhor falando para mim, eu relembrei o meu pai falando para mim quando eu era criança. Ou seja, olha o poder do sacramento do matrimônio e da paternidade. O pai falou uma coisa para ele quando ele era criança, ele tem 50 e poucos anos hoje, 52 anos. Quantos anos tem isso? O pai falou para ele quando ele era criança, aquilo fixou na alma dele de tal forma que quando eu falei e acabei falando a mesma coisa que o pai dele tinha falado, ouvindo eu falar, ele lembrou do pai e não conseguiu conter as lágrimas. O pai dele já é falecido e tal, tem toda uma história. Pô, ainda mais no Sargento Bravo, né? Tatiqueiro. Sargento Bravo, tatiqueiro, 20 anos de tático, chorando. Então, assim, a paternidade, ela grava algo na alma. A maternidade grava algo na alma. Nada, humanamente falando, se você perguntar a qualquer pessoa, qual é a pessoa mais sagrada que você conhece? Minha mãe e meu pai. Então, existe algo sagrado ali, divino, que Deus colocou no matrimônio. Existe algo divino no matrimônio, entendeu? E a autoridade do pai e da mãe, o pai e a mãe, eles têm uma autoridade espiritual para conduzir o filho nos caminhos do Senhor. Então, aquilo que o pai fala, aquilo que o pai faz, são determinantes na vida da pessoa, seja para o bem ou seja para o mal. Também da mesma forma, se o pai e a mãe dão mau testemunho,
como eu conheço uma menina, agora já não é mais menina, né? Ela tem também quase 50 anos hoje. Ela nunca se casou. E ela é uma mulher muito bonita, né? Tinha tudo para se casar. Ainda hoje ela é uma mulher muito bonita. E eu tava falando com a minha esposa, por que a fulana nunca se casou, né? E a minha mulher falou assim, eu não sei, não faço ideia porque ela nunca se casou. Nem namorar ela quis. Aí eu falei assim, nem namorar ela quis, então tem um motivo. O motivo certamente é um problema que ela visualizou no casamento dos pais dela, que ela projetou para a vida dela, que aquilo, que o casamento, que o matrimônio seria uma coisa ruim, porque ela viu algo no casamento dos pais dela que marcou a alma dela. Então, mas a pessoa tem uma vocação, né? Se ela não se casa, ela busca uma outra vocação, mas ela não fica no limbo ali, né? Ela tem uma vocação, o cara vai ser sacerdote, vai ser religiosa, mas tem uma vocação. Ela tá no limbo. E aí, meu sogro conhece a família há muitos anos, né? Essa menina. E conversando com meu sogro, ele falou assim, não, foi o seguinte, quando ela era criança, ela tinha uns 6 anos, ela descobriu que a mãe estava adulterando contra o pai. E aí o pai saiu de casa. Então ela entendeu, sim, que o casamento era como se fosse, entre aspas, uma farsa, uma falácia, uma traição. Então ela projetou ali, ao ver o pai sendo traído pela mãe e saindo de casa, o mundo dela de criança desmoronou. E ela projetou isso para a vida. Ela interiorizou isso como entendendo que o matrimônio era uma coisa ruim. Ou seja, aquilo que o pai e a mãe fazem reverberam para a salvação ou reverberam para a perdição. O pai e a mãe são, no sagrado matrimônio unidos, reflexo de Deus. Reflexo de Deus. O pai é reflexo de Deus que cuida, que provê. Deus cuida de nós, como Jesus vai dizer que o pai cuida dos lírios do campo, dos animais, não vai cuidar de vocês que são filhos. Jesus fala isso, né? Então o pai, ele é o provedor, aquele que cuida, que provém, que mantém a vida. A mãe é o amor de Deus. O maior reflexo do amor de Deus é a mãe. Entendeu? A mãe é o maior reflexo do amor de Deus. Por que o pai não é o maior reflexo do amor de Deus? Porque o pai por si só é chucro, né? Por si só ele é chucro, entendeu? Apenas pelo único fato de ser homem, ele é chucro. O pai é chibata, assim, mesmo que ele ame e tal, ele tem dificuldades próprias da masculinidade de demonstrar os sentimentos ou de revelar o seu amor, entendeu? Então muitas vezes o pai ama, e ama, claro, de maneira extrema, mas ele não consegue fazer com que a criança entenda esse amor, porque ele olha para a criança, olha para o filho ou para a filha, os filhos, né? Ele olha para os filhos e ele vê a responsabilidade que ele tem de fazer aquelas pessoas homens de bem, mulher de bem. Então, quando o pai vê um erro de um filho, ele não se cala, ele corrige, ele mostra que está errado, ele castiga, entendeu? Por quê? Porque ele quer ver aquela pessoa ser uma pessoa justa, honesta, se for um cristão, uma pessoa santa, entendeu? Então, assim, na minha casa, sou extremamente chato com os meus filhos. Por quê? Porque eu quero que eles sejam santos. Então, tudo aquilo que eu vejo que está fora do trilho, eu não vou deixar continuar caminhando para fora do trilho. Eu vou trazer de volta ao trilho. Então, o trenzinho está andando aqui. Se o trenzinho tenta descarrilhar um pouquinho, já trago o trem para continuar no trilho. Então, muitas vezes, a criança olha para o pai e fala assim, meu pai é chato pra caramba. Entendeu? Agora, a mãe, ela tem toda aquela ternura própria da mulher, do sexo feminino. Então, ela consegue refletir para a criança o amor de Deus. Mas, da mesma forma, a criança olhando para o pai sabe, se eu precisar, na hora do aperto, meu pai vai estar lá. Entendeu? Então, sim, os pais são para a criança no Sagrado Matrimônio o reflexo da Trindade, o reflexo de Deus. É Deus no mundo. Né? Quando o pessoal fala assim, é Deus no mundo e fulano na terra, não é? O pessoal não tem essa expressão? É Deus no mundo, Deus no céu, né? Deus no céu e fulano de tal na terra, para mim. Os pais são essa expressão. Os pais são o esteio. Por isso, se você destrói a família,
se você agride e ataca a família, você ataca as bases, as colunas da sociedade, as bases e a coluna da igreja. Da onde surgiram os sacerdotes? Da família. Da onde surgiram os santos? Da família. Como Jesus, nosso Senhor, Deus e Salvador, veio ao mundo? Por meio de uma família. Tudo que Jesus assume, Jesus redime e santifica. A gente já falou sobre isso, né? Esse é um pensamento patrístico, né? Os santos padres diziam, padres do deserto diziam, tudo que Jesus assume, Jesus santifica e redime. Ao assumir a família, ao entrar no mundo por meio da família, Jesus santificou a família e fez da família redenção, ou seja, canal de santificação. E aí está o grande efeito espiritual do sacramento do matrimônio: santificação. O marido se casa para se ser santificado pela mulher e para santificar a mulher e para fazer a mulher feliz. Ninguém casa para ser feliz, a gente casa para fazer o cônjuge feliz. O Atos dos Apóstolos diz que é maior alegria dar que receber. Então, no casamento, ao fazer o cônjuge feliz, ao fazer o marido feliz, ao fazer a esposa feliz, você se torna feliz. A esposa, ao fazer o marido feliz, ela se torna feliz. E os dois vão trabalhar e viver, vão empenhar a vida para a felicidade dos filhos, para conduzir os filhos no caminho da felicidade. Isso é a graça santificante do casamento. Acordar de madrugada para trocar fraldas, né? Você vai ter filho agora, é um sacrifício, é mortificação. Quem gosta de acordar de madrugada para trocar fraldas? Ou vai ter que ir lá ou à noite. O filho chorou com dor de barriga, vai ter que ir à noite comprar um remedinho na farmácia. E quando o filho é grande? Quando o filho já tem 20, 30 anos de idade e o pai já é idoso e está preocupado porque o filho está trabalhando e não chegou ainda do trabalho, né? Ou o filho já é casado, o pai já é idoso, mas está preocupado porque o filho está desempregado. Você entendeu? Então, assim, a paternidade e a maternidade se arrastam para sempre mesmo, para sempre mesmo. Na eternidade, você ainda vai ser mãe e ainda vai ser o pai daquela alma, entendeu? Na eternidade. Quem é Nossa Senhora? Ela é a mãe de Jesus, que é para sempre. Quem é São José? Pai nutrício de Jesus. Pai por adoção, mas Jesus o honrou como filho. Então ele é pai de Jesus por adoção, nutrício, mas pai de Jesus pela eternidade. Ainda que ele não tenha gerado Jesus, porque Jesus nasceu de maneira milagrosa de Nossa Senhora sempre virgem, né? Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. Mas São José foi a figura paterna para o menino Jesus, ainda que o menino Jesus não precisasse. Jesus não precisava de São José, não precisava de Nossa Senhora. Ele podia já nascer, ou melhor, nem nascer. Ele podia aparecer adulto, como ele apareceu para Santa Faustina Kowalska, como ele apareceu para Santa Sagrado Coração de Jesus, Santa Margarida Maria Alacoque. Ele apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque adulto. Ele podia aparecer homem já, aparecer no mundo feito homem com 33 anos, já anunciando o Evangelho. Ele quis fazer criança para mostrar para nós que a família é desejo de Deus, é projeto de Deus. E é por meio da família que Deus quer nos santificar. Catecismo da Igreja Católica, eu separei ali aqueles parágrafos e esses trechos evangélicos aqui, e da Sagrada Escritura Velho e Novo Testamento. Não vai dar tempo da gente abordar todos esses temas, senão a gente vai ficar aqui muito tempo, horas e horas. Mas anotem, depois vocês meditem aqui, Gênesis 2, quando Deus cria o homem e vê que o homem estava só, o homem não estava pleno, não estava feliz só. Então Deus cria a mulher a partir do lado do homem, ou seja, a mulher é aquela que deve andar ao lado do homem, nem acima para estar acima dele, nem abaixo dele. Ou seja, Deus não tira a mulher da cabeça nem dos pés, ela tira do lado, porque ao lado, no mesmo nível, na mesma dignidade do homem, e ao mesmo tempo do lado, no sentido de que suporta, que ajuda e que caminha junto com o homem. E quando Deus dá a mulher para Adão, Adão fala, agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão fica feliz.
alegra o coração de Adão. Quer dizer, a alegria do homem é a mulher, a alegria da mulher é o homem. E Deus diz, né? Deixarás pai e mãe e se unirás à sua mulher. João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, são as bodas de Caná. Quando Jesus opera o seu primeiro milagre, tem um grande sinal. O primeiro milagre de Jesus. Jesus opera o primeiro milagre numa festa de casamento. Uma festa de casamento. Ele começa a vida pública dele. Ele começa a vida dele no mundo, numa família. Ele começa os seus milagres numa festa de casamento. E como que ele começa esses milagres? Pelo pedido de quem? Da mãe dele. Então Jesus está sinalizando a sacralidade do matrimônio. Aqui em Mateus 19, versículo 6, os fariseus se reúnem para Jesus e falam assim: Moisés autorizou dar cartas de divórcio para as mulheres. O que o Senhor diz a respeito, Jesus? E Jesus fala assim: Moisés autorizou dar carta de divórcio para as mulheres por causa da dureza de vossos corações, mas no princípio não era assim. No princípio Deus fez homem e mulher e os uniu. E o que Deus uniu, o homem não separe. Nesse momento, quando Jesus fala o que Deus uniu, o homem não separe, Jesus eleva o matrimônio que já existia à qualidade de sacramento, a ordem de sacramento, a ordem de sacramento. Então ele torna sagrado. Ele diz que a partir daquela fala de Jesus, Jesus é Deus e Deus cria pela palavra, né? Faça-se a luz, fiat lux, faça-se o mar, faça-se a terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus cria pela palavra. Jesus, sendo Deus, quando ele diz, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, ele criou, ele instituiu a Eucaristia pela palavra. Quando ele diz, o que Deus uniu, o homem não separe, ali elevou o matrimônio, como eu já dizia, que já existia, a dignidade de sacramento. E Efésios capítulo 5, versículo 25, São Paulo vai dizer que a união do homem e da mulher representa a união de Cristo com a igreja. É um símbolo da união de Cristo com a igreja. E que a gente, o marido, deve amar a sua esposa e sofrer pela sua esposa e dar a vida pela sua esposa e pelos filhos, como Cristo sofreu e deu a vida pela igreja. E esse é o grande matrimônio, a grande vocação do homem casado, né? A vocação do homem casado é dar a vida pela mulher. O grande natural, o grande comum que a gente via nas nossas famílias é a mulher ficar viúva, né? Por que normalmente a mulher vivia mais que o homem? Porque o homem acordava cedo para trabalhar, e saía mais de chuva, ele trabalhava um trabalho pesado, ele não almoçava às vezes não jantava, às vezes dormia fora e etc. Você entendeu? Então, essa é a vocação do homem. O homem que ia para a guerra, o homem que... Por que o homem ia para a guerra? Para proteger a sua nação. Por que ele queria proteger a nação dele? Porque lá na nação dele estava a família dele. Entendeu? Então, ele é capaz de ir para a guerra e de combater e de morrer pela sua família. Esse é o sentido do matrimônio. O Catecismo da Igreja Católica, então, eu vou pegar só a conclusão do Catecismo sobre o matrimônio. Ele começa falando ali no parágrafo 1601 e ele fala são diversos parágrafos sobre o sacramento do matrimônio. Vai do parágrafo 1601 até o parágrafo 1666. Então são 65 parágrafos do Catecismo, total da página 438 à página 454. Então, aproximadamente 20 páginas, 65 parágrafos só sobre o matrimônio. Eu quero pegar o parágrafo 1601, que é o primeiro parágrafo, e depois eu quero pegar a partir do parágrafo 1661 para a gente fazer uma síntese desse pensamento. O parágrafo 1601 diz assim: a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão da vida toda, então até que a morte os separe, a vida toda, é ordenada por sua índole natural, ou seja, naturalmente o homem tem o desejo de se unir à mulher e a mulher tem o desejo de se unir ao homem. Ao bem dos cônjuges, então o casamento é para o bem dos dois.
a geração e a educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Então, a gente pode dizer assim, que o matrimônio é também uma elevação a sacramento a partir da graça batismal. Pelo batismo, você recebe a graça e a capacidade de ser santo. E o sacramento do matrimônio é uma maneira de você colocar essa graça batismal em prática, de praticar essa possibilidade de viver o amor e a caridade e ser santo. Parágrafo 1661. O sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja, conforme vai dizer Efésios capítulo 5. Concede aos esposos a graça de se amarem com o mesmo amor como Cristo amou sua Igreja. Também uma meditação de Efésios 5. A graça do sacramento leva à perfeição o amor humano dos esposos, consolida a unidade indissolúvel, o santifica no caminho da vida eterna. Parágrafo, olha só que interessante, o santifica no caminho da vida eterna. Parágrafo 1664. A unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais no matrimônio. E aqui então a gente entende que o matrimônio então ele tem 3 características, 3 elementos que não podem jamais ser abandonados. Lembra que a gente falava sobre o tripé da fé católica? Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Se a gente tira um desses tripés, a fé cai, a fé declina, não existe fé católica. Para ter fé católica tem que ter Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério, e os 3 em perfeita harmonia. No casamento também existe um tripé, para que o casamento seja válido, seja fecundo e conduza à santidade. Qual que é o tripé do casamento? Parágrafo 1664. A unidade dos esposos, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade. Então, o que significa a unidade dos esposos? Unidade de corpos e unidade de almas. Então, assim, eu sou casado, nós nos casamos, mas nós não vamos ter relações sexuais. Nós vamos viver uma castidade total no casamento. Já aconteceu isso na igreja. Aconteceu isso com os pais de Santa Teresinha. Os pais de Santa Teresinha, São Luís Martã e Santa Zélia, os 2 são canonizados, são santos. São Luís queria ser sacerdote, queria ser padre, mas ele não conseguia entender e aprender o latim. Então ele não foi aceito no seminário. Santa Zélia queria ser freira, só que ela tinha dificuldades de saúde, ela tinha saúde muito frágil, tanto que ela morreu jovem, né? E ela também não foi aceita no convento. Então a gente tem um homem que queria ser padre e uma mulher que queria ser freira, e eles se conhecem, mas não vamos ser monges juntos? Então eles se casam com o objetivo de serem monges juntos. A gente vai viver a nossa casa, mas a gente vive a castidade total, né? E eles começam a viver assim alguns anos de castidade total. E eles eram excelentes católicos, e como excelentes católicos se confessavam, e como excelentes católicos tinham um diretor espiritual. E numa das conversas com o padre, eles falaram que eles não tinham relações sexuais, que eles se casaram, mas eles tinham o propósito de viver o celibato no casamento. O padre falou assim, não, vocês não entenderam, vocês não se casaram? Casamos. É um sacramento. Se é um sacramento, vocês têm que viver a graça do sacramento. E para a graça do sacramento atuar na vida de vocês, para vocês serem santos através do matrimônio, é preciso a unidade, a indissolubilidade, ou casar para sempre, ter o desejo de ficar para sempre casado, até que a morte separe, e a abertura à fecundidade. Vocês estão, do tripé do casamento, vocês estão tirando 2, que é a unidade e a abertura à fecundidade. Está errado. E eles, obedecendo o padre, então resolveram viver um casamento pleno. O que aconteceu desse casamento? Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da igreja. Se eles não tivessem feito o tripé do matrimônio, hoje a gente não teria Santa Teresinha e hoje a gente não teria São Luís e Santa Zélia. Porque eles são santos por causa do matrimônio que o santificou. Entendeu? A gente não teria São Luís, não teria Santa Zélia, não teria Santa Teresinha. Então, o casamento precisa ter a unidade de corpos, que a gente chama de consumação do casamento,
Os noivos se casam na igreja. Enquanto eles não têm o primeiro ato sexual, o casamento não se consumou. Ainda não finalizou o rito do casamento. O rito do casamento se finaliza com a união de corpos. Então precisa ter a unidade de corpos e de alma. Precisa ter o propósito firme e verdadeiro de ser fiel até que a morte o separe. A indissolubilidade do casamento e a abertura à vida. O casamento que a pessoa fala assim, eu me casei, mas eu não quero ter filhos. Não está certo, está errado. Você faz parte das promessas matrimoniais. Vocês estão dispostos a aceitar os filhos que Deus lhe deu? Sim. Os noivos respondem. Está no rito, na liturgia do matrimônio. Não entendi. Você não pode ter métodos artificiais, anticoncepcionais. Pode ter métodos naturais, que é o método Billings, por exemplo, que é um método muitíssimo eficaz, que consiste... demandaria bastante tempo para a gente falar sobre o método Billings, mas ele consiste no estudo da mulher, do seu muco vaginal. Quando o muco vaginal está líquido como uma clara de ovo, líquido igual uma clara de ovo, ela está no período fértil. Quando ele está espesso, como da cor de vela, por exemplo, ela está no período não fértil. Então a mulher, identificando o seu período fértil, ela pode ter relações sexuais no período fértil para ter filhos, ou pode não ter relações no período fértil para não ter filhos. Então, o método Billings é tão eficiente que ele consegue identificar, você consegue planejar até o sexo da criança. Sabia dessa, não? O espermatozoide X, que é o que vai gerar o homem, e o XY que vai gerar a mulher, se eu não falei ao contrário, me desculpe, mas enfim, o espermatozoide do cromossomo masculino, que vai gerar o menino, ele é muito mais rápido do que o espermatozoide que vai gerar a menina. Então, se é o período fértil começou hoje o período fértil, e a mulher tem relações hoje, o espermatozoide rapidamente vai chegar e vai atingir o óvulo. Tá mais líquido, tá? Rapidinho vai chegar e atingir o óvulo e aí é mais provável que seja uma menina, entendeu? Então você consegue planejar até o sexo da criança dessa forma. Então é um método extremamente eficaz. Eu tenho um livro em casa da doutora Anne Billings, que é a criadora desse método. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma catequese só sobre o método Billings, como aplicar, como fazer. Mas a igreja não permite. O Santo Padre, o Papa Paulo VI, naquela encíclica Humanum Vitae, proibiu os métodos artificiais, camisinha, pílula, DIU, anticoncepcionais, isso é proibido. Só é permitido os métodos naturais. E os métodos naturais, eles também santificam. Porque quando está no período fértil, ainda que você queira ter relações sexuais, você se abstém das relações sexuais, e isso são também um método de penitência, de mortificação. Então, queridos, para terminar essa catequese sobre o matrimônio, quero contar uma coisa para vocês. Estamos em batalha espiritual. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, ele certa vez chamou um cardeal chamado Carlo Caffarra, que ele era o arcebispo de Bolonha, na Itália, e ele disse ao cardeal Caffarra que ele tinha um intento, ele planejava estabelecer um instituto pontifício para os estudos do matrimônio e da família. Ele deu ao cardeal Caffarra, Carlo Caffarra, essa missão: você vai vai fundar um instituto que vai ter por objetivo fazer estudos sobre a família e sobre o matrimônio. O Papa João Paulo II, dando essa missão ao cardeal Caffarra, que era um homem muito devoto, muito piedoso, ele falou assim: eu vou pedir à irmã Lúcia, vidente de Fátima, que estava viva à época, que reze por mim. E ele mandou uma carta para o bispo da irmã Lúcia, porque ele não era autorizado a mandar uma carta direta para a irmã Lúcia. Ele mandava para o bispo lia, e se o bispo achasse interessante, o bispo conduzia a irmã Lúcia a carta, pedindo orações. Na carta ele não citou o motivo das orações, que seria pelo instituto, da família. Ele só pediu que ela rezasse por ele e por uma missão que o Papa lhe havia dado. Não falou em momento algum que era sobre isso. A irmã Lúcia recebeu a carta, rezou e escreveu outra carta, uma longa carta para ele de resposta. Nessa carta de resposta que a irmã Lúcia
A irmã Lúcia era uma grande santa de sétimo grau que via Nossa Senhora. Eu acredito firmemente que ela viu Nossa Senhora até o fim da vida. Ela escreveu uma carta de resposta ao ao cardeal Carlo Caffarra, e na carta ela dizia assim: a batalha final entre Deus e o demônio será no campo da família. O cardeal Caffarra, ao ler aquela carta da irmã Lúcia, ficou em choque, porque em momento algum ele tinha dito para ela que o Papa tinha lhe dado a missão de fazer um instituto que cuidasse das famílias e do matrimônio. E ela vem com aquela resposta: a batalha final entre Deus e o demônio será no campo da família. E a gente começa a analisar como que está a situação das famílias a partir dos anos 70. Vocês perceberam que dos anos 70 para cá o negócio degringolou? Será que foi por acaso? Por que foi? Queridos, esse degringolar da família dos anos 70 para cá foi planejado. Foi planejado. Não sei se vocês gostam de ler, mas eu quero indicar a leitura desse livro aqui, ó, O Livro Negro da Nova Esquerda. Esse livro fala da pauta da esquerda a partir dos anos 60 em diante. E esse livro mostra como que foi planejado o degringolar da família. Foi planejado, pensado, estudado e querido a destruição da família. E como que ainda hoje, nos dias de hoje, eles estão trabalhando pela destruição da família. Pautas como LGBT, ideologia de gênero, pedofilia, aborto, feminismo. Essas pautas foram pensadas para destruir a família. Ah, mas você tá brincando, é possível um negócio desse, né, gente? Você já ouviu falar do Antônio Gramsci? Antônio Gramsci é um pensador marxista que até Gramsci, os marxistas eles entendiam que a luta deveria se dar no campo das armas mesmo, né? Eles entendiam que para estabelecer a revolução comunista, para que o mundo se tornasse socialista, era preciso quebrar o capital. O capitalismo impedia o socialismo. Então, o principal problema para eles era a propriedade privada. Então, eles estabeleceram uma luta de classes, de ricos contra pobres, de proletariados contra os burgueses, contra aqueles que têm dinheiro. E era uma luta armamentícia mesmo, uma luta de enfrentamento, uma revolução semelhante à Revolução Francesa. A ideia deles era essa. Antônio Gramsci falou assim: não, gente, vocês são burros. Não adianta vocês ficar batendo de frente com o pessoal. Entra na mente deles. A guerra tem que ser cultural. Então, Antônio Gramsci começou a trazer essa ideia de revolução cultural, de convencer os burgueses, de convencer o proletariado, de entrar na mente. A partir dessa ideia gramsciana, dois filósofos chamados Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, eles começaram a entender que essa luta de classes, para estabelecer a Revolução Comunista, não podia ser apenas de ricos contra pobres, de proletários contra burgueses, mas devia ser uma guerra de todos contra todos. Como assim todos contra todos? Pretos contra brancos, mulheres contra homens, ricos contra pobres, indígenas contra não indígenas, homossexuais contra heterossexuais, de todos contra todos, uma guerra cultural, dividir para conquistar. Então, o Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe escreveram um livro em 1984, trazendo essa ideia, né? Esses dois, eles são argentinos, eles foram os mentores intelectuais da Cristina Kirchner, e eles ajudaram a Cristina Kirchner a chegar ao poder. Com essa ideia de Laclau e Mouffe da revolução cultural, essa ideia ela reverberou no feminismo, porque era homens contra mulheres, mulheres contra homens. Então eles perceberam que o feminismo, o movimento feminista já existia há centenas de anos, eles entenderam que o movimento feminista podia ser usado no contexto do marxista, no contexto da revolução socialista, usar as mulheres contra os homens. E eles começaram a entender que uma das bases do capital
da propriedade privada, que manteria a propriedade privada, é a família. Porque a família tem uma casa, a família tem um carro, o pai tem uma empresa. Então era preciso destruir a família. E aqui eu quero ler para vocês um pensamento de uma filósofa chamada Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir é uma filósofa extremamente marxista. E olha o que ela escreve aqui. Ela diz assim, ó: a principal instituição do patriarcado é a família. Estou lendo aqui o pensamento delas. Na verdade, esse pensamento que estou lendo aqui é da Kate Miller, que é uma americana. Ela fala sobre o gênero e tal. Eu também vou ler coisas da Simone de Beauvoir, mas esse pensamento aqui é da Kate Miller. Ela diz assim: a principal instituição do patriarcado é a família. O objetivo marxista da abolição da família e da propriedade privada é mantido. O que muda é o sujeito da revolução e análise das contradições. Então ela diz aqui, ó, o objetivo é a abolição da família e da propriedade privada. O objetivo, o que elas querem? Onde elas querem chegar? Abolição da família. E a irmã Lúcia, o que ela disse? Nos últimos tempos, a luta entre Satanás e Deus será no campo da família. Vamos ler mais uns pensamentos aqui delas. Eu vou ler um pensamento aqui da Firestone. Ela diz assim, ó: o propósito expresso de tudo, olha só, o propósito expresso de tudo é a destruição da família, já que isso seria a fonte da repressão psicológica, econômica e política. Então, o propósito de tudo para eles, os marxistas, os esquerdistas, é a destruição da família. O processo da destruição da família não pode acontecer a qualquer momento, mas envolve mudanças graduais que incluem até pedofilia. Firestone descreve da seguinte maneira: no início do período de transição, as relações sexuais provavelmente seriam monogâmicas, mesmo que o casal decidisse viver com outros. No entanto, depois de muitas gerações de vida não familiar, nossas estruturas psicossexuais podem ser tão radicalmente alteradas que o casal monogâmico se tornaria obsoleto. Ou seja, acabar com o casal monogâmico, porque assim você acaba com a família. E ela continua: o projeto de Firestone é alcançar uma sociedade socialista, onde a família é substituída pelo household, uma espécie de casa composta por pessoas que não têm nenhuma ligação de sangue. Nenhuma ligação de sangue. Gente, olha agora, para acabar, eu quero ler um pensamento da Zillah Eisenstein, que é uma outra filósofa americana. Ela escreveu isso aqui no ano de 1980. Ela vai dizer assim, ó, Zillah Eisenstein: ela desenvolverá com mais precisão essa síntese entre o feminismo radical e o marxismo. O objetivo feminista seria, em uma palavra, estourar o regime patriarcal. O regime patriarcal é a família. E estourar o regime patriarcal quanto sistema capitalista, uma vez que haveria uma relação de coexistência e dependência mútua entre eles. A destruição do primeiro, ou seja, a destruição da família, é assegurada pela destituição do casamento e da família. Destruição do casamento e da família. A destruição do segundo vem por meio de uma gradual abolição da propriedade privada. Ou seja, para abolir a propriedade privada, tem que destruir o casamento e destruir a família. Assim, seu principal argumento é que a instituição familiar funciona para a manutenção do capitalismo. Explica nos seguintes termos: a família, sob o capitalismo, reforça a opressão da mulher. A família apoia o capitalismo, proporcionando uma maneira de manter a calma, o que é uma parte muito importante do capitalismo. A família apoia economicamente o capitalismo, fornecendo uma força de trabalho produtiva e suprimento de um mercado consumidor de massa. A família também desempenha um papel ideológico ao cultivar a crença na liberdade, no individualismo, na igualdade básica de estrutura e crença da sociedade. Ou seja, o que é essa crença da sociedade que a família estimula? A família que transmite a religião. Por essas razões, os inimigos do capitalismo e da sociedade aberta deveriam se concentrar em destruir a família. Olha o que vai dizer a Zillah Eisenstein: deveriam se concentrar em destruir a família.
destruir a ordem e a calma que a família proporciona, destruir a força de trabalho que ela gera para o mercado, interromper a socialização que ela atinge em valores de liberdade, como respeito e valor dos indivíduos. Gente, então, estamos em guerra. Estamos em guerra. E quem está no poder no Brasil hoje? Um partido de esquerda. Qual que são as pautas? Ideologia de gênero, aborto. Entendeu? Por quê? Não é coincidência, foi planejado. A esquerda planejou. Para se estabelecer a Revolução Comunista, é preciso destruir as bases da sociedade. Quais são as bases da sociedade? O sistema de leis romano, que a gente tem. Quem que mantém o sistema de leis romano? A polícia, por exemplo. Então, vamos combater e bater na polícia. E as bases morais e sociais da sociedade. Quais são as bases morais da sociedade? A família e a religião. Então, vamos bater na família e na religião. E que religião tinha até aula na terra. Antigamente tinha ensinamento moral e cívico, né? Hoje em dia está proibido falar de Deus. Então, vocês estão entendendo onde que nós estamos? Hoje, se você falar Deus te cria, capaz que alguém chegue. Então, gente, estamos em guerra. A família não podendo... Olha, quem vai dizer isso não sou eu, é São João Paulo II. São João Paulo II vai dizer que o demônio não podendo atingir a Deus, ele atinge a família. Porque a família é a instituição mais querida por Deus. E a gente vê isso no símbolo da Sagrada Família. Deus escolheu para si uma família. Então o Papa João Paulo II vai dizer: o demônio não podendo atacar a Deus, ele ataca a família. E a irmã Lúcia de Fátima vai dizer: nos últimos dias, nos últimos tempos, a batalha entre Deus e demônio será no campo da família. Então estamos nos últimos tempos. Porque essa batalha está declarada desde a década de 70, com essas filósofas marxistas que abertamente, sem meias palavras, dizem: nós queremos destruir a família. Então, se estamos em guerra, o que nós vamos fazer? Combater, guerrear. E quais são as nossas armas? Nossas armas são, sobretudo, o rosário. Rezar o terço em família. Rezar o terço todos os dias em casa. Nossa Senhora disse ao Padre Gobi que aquele que fizer o cenáculo, ou seja, aquele que rezar o terço em família, ela vai proteger a família contra as chagas do divórcio, vai garantir a salvação dos filhos, vai cuidar dos bens da família e no período do castigo ela vai ser a proteção dessa família. Então, olha que promessa de Nossa Senhora para quem reza o texto todo dia em casa. Proteger contra as chagas do divórcio, a salvação dos filhos, cuidado das necessidades econômicas da família e no período de castigo ela vai ser o nosso refúgio. É preciso então rezar o terço todos os dias com a família. Saiba que nossas famílias estão sob ataque. Saiba que essas situações de ideologia de gênero, de pedofilia, de aborto, de homossexualismo, de agenda LGBT, elas têm um único objetivo: destruir a família. Destruir a família. Uma dessas filósofas aqui, ela diz abertamente, deixa eu pegar aqui para ver o nome dela. Ela fala sobre o homossexualismo, sobre a ideologia de gênero, é a Zilai Eisenstein mesmo. Ela diz assim, ela diz que o agente da opressão é a definição cultural e política da sexualidade humana como heterossexual. Ou seja, a sexualidade humana como heterossexual é um agente de opressão. Então as pessoas têm que ser homossexuais. Você entendeu? Por que ela quer que tantas pessoas sejam homossexuais? Porque o homossexual não gera filhos, não tem família. Você entendeu? O problema é a família. Essa propaganda homossexual que tem sido elevada nos últimos anos, ela tem um objetivo: destruir a família. O divórcio, um objetivo: destruir a família. Se você pega as novelas da Rede Globo, todas elas falam de divórcio. Não tem uma que não fala. Desde a década de 70 para cá. Aí, você vê nos últimos anos, todas falam de homossexualismo. O objetivo é uma agenda. Eles planejaram isso. É um planejamento. E às vezes a gente deixa o inimigo entrar na nossa casa
O inimigo senta no nosso sofá e fala para as nossas crianças. Entendeu? Gente, então, sabendo disso, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, se blindar contra os inimigos que estão nos combatendo. Não assistir televisão, não assistir esses filmes, não assistir as séries da Netflix. A Netflix é abortista, é a favor do aborto. A Disney é satanista. A Disney sempre foi satanista. Não assistir essas porcarias, entendeu? Fechar as janelas e as portas para essas porcarias e conduzir cada vez mais os nossos filhos, os nossos cônjuges, a nossa família, nos caminhos do Senhor. E usar uma arma, a arma que nós temos em mãos, que é o rosário. A mesma irmã Lúcia que disse que a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás se dará no campo sobre o matrimônio e a família, a mesma irmã Lúcia dizia que não há problema de ordem natural, sobrenatural, nacional ou internacional que não possa ser resolvido pela oração do rosário. O Padre Pio se referia ao rosário como uma arma. O Padre Pio rezava vários e vários rosários completos durante o dia. Então vamos rezar o texto com as nossas famílias e vamos rezar pelas nossas famílias. Porque é da família que sai o sacerdote, é da família que saem os santos, é a família que mantém a igreja. A família é a base da sociedade. O matrimônio é a base da sociedade. Tirando a base, o prédio inteiro cai. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.